Riqueza não vem do quanto você trabalha. Vem dos ativos que você constrói. Se você depende do seu esforço para ganhar dinheiro, você ainda está preso no jogo errado. Ativo é o que põe dinheiro no seu bolso com ou sem você presente. E são só 4 tipos que realmente fazem isso acontecer. Quando você entende e aplica, nunca mais vai depender de salário, governo ou sorte. Sempre me disseram que ter um bom emprego era o caminho certo. Que quanto mais diplomas eu acumulasse, mais segurança teria. Mas o que ninguém me avisou é que segurança demais pode virar prisão. A lógica é simples. Se você depende do seu tempo para ganhar dinheiro, você não tem liberdade. Você tem um salário. E um salário, por definição, não é um ativo. Ele é um reflexo da sua ausência de ativos. Levei tempo para aceitar isso. Porque o emprego vem com benefícios, estabilidade aparente, um certo status social. Mas toda essa estrutura é sustentada por uma única coisa: sua presença constante. Se você parar, o dinheiro para. Não deixe passar. Tenha acesso a mais de 10 livros como Pai Rico, Pai Pobre. Segredos de uma Mente Milionária. Quem pensa enriquece, por apenas R$10. Clique no primeiro link da descrição ou comentário fixado. E garanta agora mesmo seu kit do milhão. E se o dinheiro para, o que sobra? Dívidas, contas, estilo de vida baseado em esforço contínuo. Isso não é liberdade. Isso é sobrevivência disfarçada. A verdadeira virada foi entender a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por mim. O emprego pode até parecer um trampolim, mas nunca vai ser a piscina. Ele é temporário. Ele é frágil. E pior, ele te ilude com a sensação de que tudo está sob controle. Mas basta uma demissão, uma crise, um corte de gastos, e tudo desmorona. Não é sobre demonizar o emprego. É sobre parar de tratá-lo como algo que vai te deixar rico. Ele pode até pagar suas contas, mas nunca vai comprar sua liberdade. O ativo real começa quando você entende que precisa de algo que continue gerando renda, mesmo quando você não está lá. A partir desse ponto, a conversa muda de tom. Porque aí começamos a falar sobre ativos invisíveis. Antes de qualquer bem físico, antes de qualquer fluxo de caixa, existe um ativo que ninguém vê, mas que comanda todos os outros. Eu estou falando da mentalidade. O jeito como você pensa sobre dinheiro, sobre risco, sobre oportunidades. Se isso estiver quebrado, você pode até ganhar uma bolada e perder tudo em tempo recorde, porque a sua cabeça vai sabotar o que suas mãos constroem. Durante anos, minha mente funcionava no modo sobrevivência. Trabalhar, pagar contas, evitar dívidas, esperar o fim de semana. Eu chamava isso de vida. Hoje, eu chamo de escravidão mental. A virada só veio quando comecei a consumir ideias diferentes, livros, pessoas, experiências. Descobri que os ricos não pensam como a classe média. Eles não buscam segurança. Eles buscam aquisição. A mentalidade de aquisição é simples. Você começa a olhar o mundo como um jogo de ativos. Cada real que entra precisa ter uma missão: comprar algo que gere mais. Você começa a pensar em multiplicação, não em acumulação. Em fluxo, não em status. E o mais importante, você aprende a comprar tempo. Porque tempo livre não é um luxo. É a base da estratégia de qualquer investidor de verdade. Esse ativo mental exige treino diário. Não é um curso, não é uma fórmula. É prática. É errar investimento e aprender. É dizer não para coisas que brilham mas não pagam nada. É ajustar o radar para identificar oportunidades onde a maioria só vê risco. E quando essa mentalidade se instala, você começa a enxergar ativos onde antes só via despesas. E aí, começa o jogo real dos ativos que te libertam. Mas o primeiro passo só tem valor se for seguido pelo segundo, que é o mais arriscado, o mais trabalhoso, o mais poderoso. O ativo que você pode construir do zero ou deixar te destruir. Ter um negócio parece o sonho de liberdade para muita gente. Foi o meu também, até perceber que nem todo negócio é um ativo de verdade. Porque tem uma diferença brutal entre ter um CNPJ e ter uma máquina que gera dinheiro sem depender de você.
O primeiro te dá trabalho, o segundo te dá liberdade. E se você não entende essa diferença, vai trocar o crachá da empresa pela coleira da sua própria criação. Eu vejo isso direto. Gente que abre um negócio achando que está construindo um ativo, mas vira escravo do próprio empreendimento. Trabalha mais do que quando era CLT, ganha menos, e ainda carrega uma culpa constante por não estar fazendo o suficiente. A empresa vira um monstro que exige sua presença, seu tempo, sua energia, e ainda não dá lucro. Isso não é ativo. Isso é autoexploração. O jogo muda quando você começa a pensar em sistemas, processos, pessoas, automação. O negócio deixa de girar ao redor de você e passa a funcionar como uma engrenagem que você desenhou, mas que roda sozinha. É aí que ele vira ativo. Quando você pode sair por um mês e ele continua faturando. Quando o caixa cresce sem depender do seu suor. Meu maior erro no início foi achar que eu precisava estar em tudo, controlar tudo, assinar tudo. E o que isso gerou foi exaustão. Hoje, eu construo com uma pergunta na cabeça. Como eu saio disso sem que pare de funcionar? Essa pergunta é meu filtro. Se a resposta exige minha presença constante, eu nem começo. Se pode virar sistema, eu invisto. Esse é o critério do ativo. E quando você acerta esse modelo, o negócio vira uma fonte de caixa previsível, escalável e transferível. Ele paga seus investimentos. Ele compra outros ativos. Mas ele só funciona assim se vier acompanhado de outro pilar essencial. Aquele que transforma até paredes em renda. Imóvel sempre foi visto como sinônimo de riqueza. Mas o que ninguém te conta é que imóvel pode ser o maior passivo disfarçado da sua vida. A casa onde você mora, por exemplo, não é um ativo. Ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. IPTU, manutenção, condomínio, reforma, juros. Só vira ativo quando bota dinheiro para dentro. E aí entra o conceito que mudou minha forma de ver tijolo. Fluxo de caixa. O jogo é simples. Não é sobre ter imóveis. É sobre ter imóveis que pagam. De preferência todo mês. De preferência sem dor de cabeça. Foi aí que eu comecei a entender o poder dos imóveis de aluguel. Especialmente aqueles bem localizados, com alta demanda e gestão facilitada. Eles viraram meu caixa automático. Não me davam emoção, mas me davam estabilidade. Era como ter um funcionário trabalhando 24 horas por dia, sem reclamar. Claro, tem riscos. Inquilino inadimplente, vacância, custo de manutenção. Mas o segredo está em comprar certo, calcular margem e pensar sempre no longo prazo. Eu não compro imóvel para vender. Eu compro para manter, para extrair fluxo, para reinvestir. Meu foco nunca foi valorização. Foi renda. Valorização é bônus. Fluxo é liberdade. Com o tempo, fui expandindo para outros modelos. Imóveis comerciais, locação por temporada, fundos imobiliários. Cada um com seu risco, sua liquidez, sua burocracia. Mas todos com um ponto em comum. Geram renda sem que eu precise estar presente. Isso é um ativo. Isso é um pilar da riqueza perpétua. Porque mesmo que o mercado oscile, o aluguel bem construído continua pingando. E com esse fluxo entrando todo mês, comecei a buscar alternativas mais leves, mais escaláveis. Ativos que não exigem manutenção física, mas que podem crescer de forma exponencial. E foi aí que entrei num novo território, o dos papéis que viram renda. Quando comecei a estudar ativos de papel, percebi que existia uma forma de ganhar dinheiro mesmo enquanto o mundo desabava. Títulos, ações, fundos, dividendos. Tudo isso parecia complexo no início. Disposição e vitalidade no dia a dia? A resposta está em uma cápsula poderosa, Maca Premium 100% pura. 100% pura e natural. Rica em vitaminas e minerais, mais energia física e mental, apoio na performance e libido. Disponível em frascos com 60, 90 e 120 cápsulas para o seu ritmo. É tipo dar um upgrade no corpo, só que sem precisar instalar nada, só engolir a cápsula. Clique no link agora e garanta sua Maca Premium. Cuide do seu corpo como ele merece.
Maca Premium, energia pura, disposição de sobra. E até meio distante da realidade. Mas quanto mais eu estudava, mais via que o verdadeiro poder dos ricos estava nesse terreno invisível. Eles não correm atrás do dinheiro. Eles colocam o dinheiro para correr atrás deles. O segredo está na renda passiva. Aquela grana que entra sem você fazer nada. E no universo dos papéis, ela é uma arte. Comprar ações que pagam dividendos consistentes, por exemplo, não é glamour, é estratégia. É escolher empresas sólidas, com histórico de distribuição e boa gestão. Não é sobre ficar rico rápido. É sobre plantar sementes que vão te alimentar por décadas. Também descobri o poder dos fundos imobiliários, que combinam o fluxo dos imóveis com a leveza da liquidez. Você compra um pedaço de shopping, galpão, hospital, e todo mês pinga um rendimento na conta. Sem reforma, sem dor de cabeça, sem ter que ligar para inquilino. Isso, para mim, é um dos ativos mais elegantes que existem. Mas o grande ponto não é só a renda. É o escudo que esses ativos criam contra crises. Porque quando o mundo fecha as portas, quem tem fluxo de papéis bem construído continua respirando, continua investindo, continua crescendo. Foi isso que vi acontecer com investidores experientes, enquanto os amadores vendiam tudo por pânico. E é aqui que entra uma virada ainda mais sutil, mas brutalmente poderosa. Porque você pode até ter renda, mas se não souber o que fazer com ela, vai repetir o ciclo. Por isso, o próximo ativo é o que separa o afortunado do estrategista. É o que faz o dinheiro se multiplicar em vez de sumir. Inteligência financeira aplicada. Quando falo que inteligência financeira é um ativo, muita gente torce o nariz. Parece algo abstrato demais, teórico demais. Mas é justamente esse intangível que decide quem fica rico e quem perde tudo. Já vi pessoas ganharem fortunas em herança, prêmio ou sorte, e verem tudo escorrer pelos dedos em menos de 2 anos. Porque sem inteligência financeira, o dinheiro vira veneno. Eu mesmo não nasci sabendo nada disso. Aprendi do jeito mais doloroso, errando. Fiz maus investimentos, confiei em promessas milagrosas, me empolguei com rendimentos rápidos. E cada tombo foi uma aula. Foi quando percebi que o dinheiro não resolve problemas. Ele amplifica quem você é. Se você for desorganizado, inseguro, impulsivo, o dinheiro só vai tornar isso maior. Inteligência financeira não é sobre planilha. É sobre consciência. É saber por que você gasta, onde você investe, o que você quer construir. É aprender a segurar a grana quando o ego grita por status. É investir em conhecimento antes de investir em ativos. E, principalmente, é entender que o jogo do dinheiro é mental antes de ser numérico. Comecei a praticar isso em decisões simples. Separar lucro de receita, reinvestir antes de gastar, analisar antes de comprar. E com o tempo, essas microdecisões viraram um escudo contra a falência emocional. Porque não adianta ter imóveis, ações, negócios, se sua cabeça joga contra você. A mente pobre destrói qualquer portfólio. E quando essa inteligência se consolida, algo mágico começa a acontecer. Seus ativos crescem sem que você precise forçá-los. Eles começam a gerar novos ativos, como se tivessem vida própria. E é justamente esse efeito dominó que começa no invisível e termina no império. O ponto onde tudo começa a mudar de verdade é quando você percebe que ativos bem construídos não apenas geram renda, eles geram mais ativos, sozinhos, sem esforço adicional. É o efeito dominó da riqueza. Um ciclo virtuoso que, uma vez iniciado, fica difícil de parar. E o mais curioso é que no início ele parece lento demais, mas quando engrena, vira avalanche. Lembro exatamente do meu primeiro aluguel pingando na conta. Era pouco, mas eu tratei aquele valor como semente, não como bônus. Reinvesti. Comprei livros, cursos, ações. Esse ciclo se repetiu. Ações geraram dividendos. Os dividendos foram reinvestidos. Com o tempo, aquele valor pequeno se multiplicou. Um ativo pagou outro.
E quando vi, tinha uma carteira que andava com as próprias pernas. É aqui que os ricos ficam mais ricos. Porque quando a base está bem construída, você não precisa mais trabalhar para investir. Os próprios ativos fazem isso por você. E aí, meu amigo, o tempo vira aliado. Enquanto muitos ficam presos ao gastar o que sobra, quem entendeu esse jogo simplesmente vive dos frutos e planta mais a cada colheita. E não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade de escolha. Você começa a escolher o que quer fazer, com quem, quando e onde. Porque seu estilo de vida não depende mais do seu esforço direto, mas da inteligência com que você montou o seu sistema. A independência deixa de ser um ideal distante e passa a ser consequência. Mas existe um último estágio, o mais profundo, o mais raro, o mais poderoso. É quando você deixa de viver de ativos e começa a viver em paz com o próprio tempo. E isso só acontece quando você entende o que é riqueza perpétua. Porque parar de trabalhar pelo dinheiro é só o começo. Chega uma hora em que a corrida muda. Não é mais sobre quanto você tem na conta, quantos imóveis possui, quantos negócios roda. É sobre uma pergunta brutalmente simples. Você ainda trabalha pelo dinheiro? Se a resposta for sim, algo ainda está fora do lugar. Porque o verdadeiro bilhete de saída do sistema não é o valor acumulado. É a autonomia de viver sem depender do próximo pagamento. Riqueza perpétua é quando o dinheiro deixa de ser protagonista. Ele virou ferramenta, engrenagem, consequência. Você sabe que ele vai continuar entrando, mesmo que você esteja quieto, lendo, viajando ou criando algo sem retorno imediato. Isso te dá um tipo de poder que não é arrogante, é silencioso. Você não precisa provar nada. Você só vive em paz. Mas isso não cai do céu. É o resultado de anos plantando, estruturando, escolhendo com consciência. É a soma dos pequenos ativos invisíveis e visíveis que você construiu. É o negócio que funciona mesmo sem você. O imóvel que pinga todo mês. As ações que distribuem dividendos. E, acima de tudo, é a inteligência financeira que evita que tudo isso vire fumaça. Esse estágio muda até suas metas. Você para de querer mais e começa a buscar melhor. O tempo vira sua principal moeda. Você começa a proteger sua paz com a mesma intensidade com que antes protegia seu salário. E isso transforma tudo. Suas decisões, seus relacionamentos, sua rotina. Porque agora você joga outro jogo. O jogo da perpetuidade. E a beleza disso é que uma vez que você chega nesse ponto, o medo vai embora. Porque você sabe, mesmo se tudo desmoronar, você reconstrói. Porque agora os ativos não estão só no papel. Eles estão dentro de você. Se tem uma frase que define tudo isso é: o ativo mais valioso não é o que você compra, é o que você entende. Porque quando você entende o jogo, o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser consequência. Comente essa frase se ela fez sentido para você. E lembre-se, liberdade não se compra, se constrói. Disposição e vitalidade no dia a dia? A resposta está em uma cápsula poderosa, Maca Premium 100% pura. 100% pura e natural. Rica em vitaminas e minerais, mais energia física e mental, apoio na performance e libido. Disponível em frascos com 60, 90 e 120 cápsulas para o seu ritmo. É tipo dar um upgrade no corpo, só que sem precisar instalar nada, só engolir a cápsula. Clique no link agora e garanta sua Maca Premium. Cuide do seu corpo como ele merece. Maca Premium, energia pura, disposição de sobra.